Hoje começa mais um episódio do Talk com especialistas, com uma convidada super especial. O nosso talk hoje entre especialistas é com uma convidada muito especial, Lilian Santos. Seja muito bem-vinda. A Lilian é multifunções, gente. Além dela ser mãe, esposa, trabalha no Poder Judiciário, influenciadora de estilo de vida e é influenciadora de uma forma super natural, porque realmente ela leva, né, o que ela propõe, atividade física, alimentação, estudante de nutrição, então é muita coisa. Eu até custei para poder falar um pouquinho aqui do que ela era. Vamos bater um papo sobre saúde e bem-estar, o que isso envolve, né, na nossa rotina de pele, de cabelo, de cirurgia. E a gente estava ali tomando um cafezinho. Qual que foi sua dúvida, doutora Luísa? Verdade. E o açúcar? Hoje ele continua sendo um vilão? Pode ter um cafezinho com açúcar ou não? Então, nenhum alimento isolado tem o poder de engordar nem de emagrecer. Então, a gente procura não tratar nenhum deles como um vilão ou como um mocinho da alimentação. Que delícia. Por muito tempo o açúcar foi tratado até como um vício, né? Hoje em dia já se sabe, não existe respaldo científico para tratar o açúcar como um vício, tal como o álcool, o tabagismo, enfim. Mas a gente sabe que sim, ele aciona áreas do nosso cérebro ligadas ao prazer e à recompensa. E aí é aquela coisa, quanto mais a gente oferece, mais o nosso corpo pede. Então é interessante que tenha uma cautela aí no consumo do açúcar, não só por conta do excesso calórico que ele nos traz, mas também por causa de uma sensação de letargia que ele nos traz. Quanto mais açúcar a gente consome, mais cansado a gente se sente, mais dificuldade de praticar exercício físico a gente tem. E sem contar em todos os impactos negativos que ele tem, não só no emagrecimento, mas na pele, no cabelo, não é mesmo? Então, na verdade, falando para quem nos assiste, o açúcar ele não tem mais o papel de vilão. Desde que utilizado de forma sensata, né? Ele pode participar da nossa dieta balanceada, desde que a gente cuide dos excessos que podem vir com o açúcar, correto? Exatamente, porque a alimentação, ela faz parte da convivência, né? Ela é um processo sensorial. É um afeto também. Exatamente, é memória. Isso. Então, Então, mais importante do que cortar 100% o açúcar, do que fazer aquelas dietas, hoje eu vou ficar 30 dias sem açúcar, é você deixar o açúcar para ser consumido em ocasiões que façam sentido, em momentos e com pessoas que façam sentido. Exato. Faz muito bem, exatamente. Gostei disso. Nessa rotina super corrida, Lilian, é difícil a gente conseguir se adequar e fazer tudo, mas quando eu te assisto eu fico maravilhada, porque ela tá sempre linda, né? Entrega aquelas receitinhas maravilhosas, dá aquela percepção que você leva a sua vida com leveza. O que você acha que é primordial? Quanto mais funções nós temos para executar, eu acho que mais importante se mostra o planejamento e a organização. A gente traz isso para a clínica também, né? Exato. E conta um pouquinho de como que você se planeja. Então, eu faço um planejamento mensal para eu ter um olhar mais de longe de tudo que eu tenho que executar naquele mês e faço também um planejamento semanal de tudo que eu tenho que fazer com os meninos, das compras que eu tenho que fazer para organizar a minha alimentação. Eu tenho uma pessoa que me ajuda com as refeições, sim. Mas só no dia a dia, porque você também faz receitinhas, exatamente, né? No preparo ali do almoço, mas tem toda a gestão de uma casa, né? Comprar os alimentos, comprar os temperos da forma que eu gosto, escolher. Então o planejamento, ele é essencial, tanto em função dos meninos, em função do trabalho, dos treinos, da faculdade. Se eu não me planejar, no momento que eu erro no início do dia, aí eu perco todo o restante. E esse ponto é muito interessante, a Luísa trouxe. Aqui na clínica, quando nós recebemos um paciente, a gente não faz uma avaliação só transversal daquele momento. Sim. O que nós propomos é um cuidado a longo prazo, tanto com o cabelo, quanto da face, quanto do corpo, precisa de constância. E essa constância, ela vem a longo prazo através de planejamento. Exato. Por isso que nós traçamos planos de tratamento
para os nossos pacientes. Sabe o que eu acho mais interessante quando eu te assisto, Lilian? Que a gente vê que você consegue levar a sua rotina, pelo menos é essa mensagem que você passa, né? Então essa rotina corrida, que eu sei que você trabalha muito, tá estudando a parte de nutrição, tem os meninos em casa, tem o marido, tem tudo, mas você tá sempre bem. Então, eu tenho isso por mim também, né? Por questão do meu estilo de vida, mas conta como que você acha. O que você acha que é primordial pra gente conseguir fazer isso? Eu acredito que quanto mais funções, mais atividades nós temos no dia a dia, se mostra mais importante o planejamento e a organização. Para eu conseguir executar tudo isso, eu faço um planejamento mensal em papel, porque eu sou bem analógica ainda, e faço um planejamento semanal aí na agenda do celular, que me facilita ali no dia a dia. Com tudo, com comida, com treino, com tudo. Com relação a treino, trabalho, atividades dos meninos, que oscilam um pouco, os horários das minhas aulas, que também não são todos os dias nos mesmos horários, e sigo ali esse planejamento, tento seguir ao máximo, mas também não pode ter uma rigidez muito grande. Porque se eu for muito rígida, qualquer quebra nessa rotina vai fazer com que eu não consiga executar todo o restante dela no dia a dia. Então, e neste planejamento tem a parte alimentar também? Sim, a parte alimentar, desde o processo de fazer uma lista, ir às compras, porque eu tenho sim uma funcionária que me ajuda com cozinha, né? Com o preparo das refeições. Mas ela também faz receitinhas deliciosas. E que eu sigo e faço. Não faço com a mesma destreza, mas faço no dia a dia. Exato. Eu gosto muito de fazer as receitas e a minha funcionária me ajuda com o preparo das refeições ao meio-dia, mas eu faço as listas de compra, que vou às compras, seleciono os ingredientes que eu gosto, temperos que eu gosto muito. Então é assim, um planejamento mesmo, eu falo de agenda, até com alimentação, para conseguir levar tudo isso, né? A gente estava conversando aqui, doutora Luiz, e isso é muito da clínica, exato, né? É o que a gente traz para os nossos pacientes, né? Exato. E assim, é interessante que o planejamento, ele leva à constância. Não adianta o paciente ou o indivíduo em casa ou nos cuidados que tem com estética, com cabelo, com pele, com corpo, fazer de forma transversal, única. É a constância que vai gerar mais resultados produtivos e consistentes, né? Aqui na clínica a gente propõe isso, esse tipo de tratamento que não é único, ele é de acompanhamento. Sim. E é interessante... A pessoa já sabe o que esperar quando você se planeja. Exato. Isso envolve em todos os cenários. E consegue, né? Inclusive, fazer um planejamento financeiro para executar todos esses tratamentos. Trazendo, porque a Lilian é paciente aqui da clínica também. Então isso é importante que ela pode trazer com muita propriedade. Né? Eu falo que hoje a gente tem dois recursos. Além do financeiro, a gente tem o recurso do tempo. Então a gente tem que otimizar o nosso tempo de forma estratégica. Exato. E o planejamento envolve isso, inclusive nos nossos cuidados que nós propomos para os nossos pacientes, né, que frequentam a clínica. Não é um procedimento, é aquele que você vai se organizar de acordo com a necessidade e se envolve para todos os cenários, né? Mas é interessante a gente lembrar que às vezes nós recebemos pacientes aqui que nunca tiveram nenhum cuidado com a pele, com o corpo, que nunca foi feito nenhum procedimento, mas que resolveu dar aquele start, começar. E aí, assim, na minha prática, eu tenho duas dicas para os meus pacientes. Se a pessoa nunca usou nada em casa, na pele, a primeira orientação é utilizar protetor solar. Isso é indiscutível. E de procedimento? O que você indicaria? Exato. E de procedimento, assim, se a pessoa nunca fez nada e quer descobrir, entrar nesse novo mundo, eu sempre oriento começar pelo Botox. E Botox é um dos procedimentos também que, tecnicamente, ele é difícil de ser feito. Difícil e depende muito do operador, depende muito da visão e técnica de quem aplica. Tanto é que a gente não aplica mais aquele Botox só de terço superior para tirar a ruga. Hoje o Botox ele atua na dinâmica facial, diminuindo a força dos músculos depressores do rosto. Então faz a gente envelhecer melhor, favorecendo o lift, né, os músculos elevadores. Mas na sua prática, se pudesse dar uma dica, assim, uma pessoa que quer melhorar o seu estilo de vida, de alimentação, de atividade física, qual que seria o primeiro passo? Na alimentação, assim como nos procedimentos, a alimentação que vai surtir efeito, que vai ser uma alimentação de sucesso, qual é? A que nós conseguimos levar adiante a longo prazo.
ter constância, sem dúvida. E o que nós precisamos... Não adianta fazer uma semana, não né? adianta. Pelo amor de Deus. E para que nós consigamos levar ela adiante, o que ela precisa? Ser leve, Exato. ser acessível. Então, eu acho que muito antes de pensar em excluir alimentos, vou excluir o açúcar, vou excluir o álcool, é pensar em incluir. Olha que ótimo. legal, sim. Primeiro passo, incluir água. Hidratação é primordial. Gente, todo mundo esquece de beber água, né? A gente na nossa rotina corrida, olha lá, realmente faz sentido. Tem que ter a garrafinha, compra uma garrafa bonita, coloca seu nome, deixa a garrafa na mesa já no início do trabalho. E aí você já tem uma estimativa de quanto você está consumindo no primeiro turno, para ir consumindo ao longo do dia uma boa quantidade de água. A mesma coisa com os alimentos. Ao invés de excluir, incluir. Incluir vegetais. Olha. Vegetais e frutas, para fornecer para o nosso corpo compostos bioativos, né? Vitaminas e minerais que fibras, que são essenciais não só para o emagrecimento, não só para um controle de peso, mas para a saúde da pele, para a saúde dos cabelos. Isso vai refletir com certeza. Um ponto interessante disso que os pacientes uma vez me trouxeram numa caixinha de pergunta até recentemente e me perguntaram quais são os principais nutrientes para o cabelo. E, gente, são todos os nutrientes. Lilian sabe muito bem disso, que a parte de alimentação, né, ela que vai, obviamente, nutrir o seu corpo e o seu cabelo ele é um anexo. Então, se você não estiver equilibrado na parte nutricional por dentro, isso não reflete no seu cabelo. Então, todos os complexos de nutrientes, aminoácidos são importantes. E isso me perguntam, às vezes, também no Instagram. Nossa, seu cabelo tá bonito, sua pele tá bonita, o que você tá passando? E eu digo, passo muita coisa, faço muitos procedimentos, cuide de todas as formas, mas começa de dentro para fora. Inicia com a alimentação. Isso não é clichê, isso não é a gente querer ficar falando que por falar. Realmente tem que cuidar de dentro para fora. Eu achei muito interessante essa questão de incluir para uma pessoa que deseja começar um estilo de vida novo. E me lembrou de um caso de uma paciente minha que há muitos anos ela foi orientada que antes de iniciar o processo para planejar a sua cirurgia plástica, ela precisava emagrecer e emagrecer significativamente. E acaba que durante esse processo, às vezes o médico que orienta isso não é ele que vai acompanhar o paciente. Hoje a gente tem médicos especializados nessa área, né? E aí, como ela não foi orientada a fazer um acompanhamento, ela resolveu, por conta própria, fazer uma restrição significativa na dieta dela. E que levou a uma perda ponderal, né? Ou seja, um emagrecimento expressivo. Mas o que ela inclui? Quais foram as medidas que ela tomou na vida? Ela começou a tomar apenas leite, eu acho que era tipo 1 litro de leite por dia, e não sei quantas salsichas. Então foi uma dieta estritamente reduzida e com 2 tipos de alimentos, sendo um deles um embutido. Leite e salsicha. Eu tô pensando por que ela escolheu a salsicha, né? E talvez até por questões financeiras, né? De dificuldade. Eu não me lembro bem qual foi a estratégia, ou talvez por gosto mesmo. E aí ela teve uma dieta estritamente reduzida, o que levou a uma perda ponderal significativa. E aí ela veio na consulta, agora eu tô no peso, eu tinha emagrecido assim, mais de 30 quilos. Mas o emagrecimento sem nutrientes, ele não é saudável. Então ele pode gerar uma sarcopenia, ou seja, é uma desnutrição no paciente magro, o que é preocupante. Então essa paciente ela não estava apta a fazer cirurgia, apesar de toda a perda ponderal, porque não foi saudável. O organismo dela, se nós fizéssemos uma cirurgia, não ia cicatrizar, porque não tinha proteína, ela tinha um déficit proteico significativo. E deixa eu já puxar o gancho para isso, até para a gente bater um papo interessante para vocês. A gente sabe que hoje em dia, né, as formas de emagrecer mudaram muito, né? Essas canetas emagrecedoras realmente vieram para tratar a obesidade, vieram para poder emagrecer. Só que você, como já praticante na área de nutrição, né, que enfim, compreende muito bem, o que você tem visto? Porque as pessoas estão emagrecendo, mas elas estão na nossa parte médica, eu vejo, né, pela queda de cabelo, e já eu comento um pouquinho sobre isso. Mas o que seria o ponto seu na parte de nutrição? Com relação às canetas, é essencial que, além do acompanhamento com o médico específico, esse paciente faça um acompanhamento nutricional.
um planejamento, um plano alimentar específico, direcionado para as prioridades dele é essencial para assegurar que essa perda de peso seja uma perda de gordura e não uma perda de massa muscular. Olha que interessante, tá vendo? Porque a redução da ingestão de proteína diminui muito, as pessoas param de comer proteína, né? E se esse paciente tiver uma perda de massa muscular num percentual igual ou superior à perda de gordura, ele está tão somente perdendo peso, ele não está emagrecendo efetivamente. E isso vai fazer com que, inclusive, ele reduza a capacidade do organismo de perder a gordura. Quanto menos músculo eu tenho, menos capacidade o meu corpo tem de queimar a gordura. Diminui o metabolismo. Diminui o metabolismo. Um fato interessante que a doutora Luísa trouxe é que, sim, as canetas, elas geram grandes benefícios. Inclusive, tem alguns estudos mostrando o poder da tisepatida que está presente no monjaro, de melhorar, inclusive, a proteção do nosso DNA. Você sabe que até para cabelo eles estão mostrando que também pode ter proteção, nada comprovado. Exato. Estudos têm se desenvolvido nesse sentido, mostrando que o uso da tisepatida, ela pode reduzir o envelhecimento das nossas células como um todo, o que é excelente para a gente, né? Assim, ainda está em fase de estudos, mas com um benefício muito importante para uma saúde geral. No entanto, a restrição alimentar que ele gera, ou seja, a capacidade de comer volume, é significativa. Muito significativa. E aí, nesse sentido, é muito importante priorizar que as pequenas refeições que são feitas ao longo do dia, elas sejam muito balanceadas e pensadas, né? Se a gente fosse escolher, sim, 3 alimentos, o que você acha que é essencial? Tanto um paciente que está num processo de emagrecimento e até aquele paciente que tem que ter uma rotina saudável, o que você colocaria pra gente? Em primeiro lugar, proteína, né? Para que exista uma perda muscular mínima. Ela vai acontecer junto com a perda de gordura, vai haver um pouco de perda de massa muscular. Mas para reduzir ao máximo isso, que esse paciente tenha uma boa ingesta proteica, consumir proteína em todas as refeições do dia. Aí esse paciente que está fazendo uso das canetas, que não consegue consumir um volume muito grande, muito possivelmente precisa lançar mão dos suplementos. Exato. Para que, por exemplo, o lanche da tarde é um horário que dificilmente ele vai conseguir consumir proteína in natura. Para inserir a proteína nesse horário, vai ser necessário um suplemento. Outra coisa, alimentos fontes de antioxidantes. Sim. Muito necessários. Frutas vermelhas, mirtilos, que são... Eu vejo que você coloca muito batido ali, às vezes, Gente, No whey. assistam, juro, é maravilhoso. Eu uso muito frutas vermelhas, principalmente no meu lanche. Adoro consumir mirtilo, que é uma excelente fonte de antioxidantes. Os vegetais verdes escuros, nozes, chá verde, o matcha, são fontes riquíssimas de antioxidantes que são indispensáveis. Que às vezes traz até um conforto, né, de tomar um Exatamente. E que acabam protegendo o estresse oxidativo que envelhece a pele também, E né? cabelo também. Exato. A gente pensa em proteína, uma curiosidade, 80% do nosso cabelo é constituído de proteína. É muito. Então pensa só, nessas dietas restritas, você já para de ingerir proteína, para de ingerir nutriente, volta a dizer, o cabelo nunca vai ser priorizado. Pele, então, fica com aquele Exato. aspecto, né, doutora Luísa? Assim, muito flácido, né? E aí vem, às vezes, até uma paciente para você, né, que está nesse processo, quer fazer vários procedimentos, tem que começar de dentro para fora. Exato. Eu gostei muito da dica do suplemento, né? Entender que o suplemento, como a gente falou aqui, suplemento proteico, o whey, ou o uso de colágeno, que as pacientes perguntam constantemente, doutor, qual que é o melhor colágeno? Mas, pegando esse gancho, hoje, o que a gente tem, né, na literatura e no conhecimento da prática, dentre o whey protein como fonte de suplemento e o colágeno também como fonte de proteína para a produção de colágeno? O que nós podemos passar para quem nos assiste? Vale a pena tomar colágeno, né? Aquela questão. Essa é uma dúvida super recorrente, principalmente entre as mulheres que aí com o passar dos anos começam a perceber a perda de produção de colágeno pelo corpo, né? Mas, infelizmente, não existe respaldo científico que assegure a eficácia da suplementação oral do colágeno. Isso. E em havendo uma suplementação proteica,
o whey protein ainda se mostra mais eficaz porque ele tem um perfil de aminoácidos melhor. É uma proteína de mais qualidade biológica para o nosso corpo. Então, a biodisponibilidade dos aminoácidos que vão ser utilizados para construir as proteínas, inclusive o colágeno, que é a principal proteína do nosso organismo, ainda tem uma superioridade quando a gente faz utilizando o whey em relação ao colágeno. Mas tem alguns pacientes que eu recebo aqui no consultório que por vezes priorizam o uso do colágeno. Quando que a gente vai orientar que o colágeno vai ser sim uma melhor fonte proteica em relação ao whey? Então, o colágeno ele é uma proteína estrutural. E como toda proteína, depois que ele passa pelo nosso sistema digestivo, ele vai ser quebrado em aminoácidos e vai ser absorvido pelo nosso corpo e direcionado para onde ele julgar necessário, né? Não há como escolher direcionar para o cabelo ou para a pele. Então, quando que o suplemento de colágeno vai ser interessante? Quando esse paciente, essa pessoa, tiver alergia às proteínas do leite. Exato. Aí ela não vai poder utilizar o whey protein, que é justamente a proteína do soro do leite. Exato. Ou quando essa pessoa não tolera o sistema digestivo, embora ela não tenha alergias, não tenha restrições, ela não tem uma boa digestibilidade do whey protein, que é um suplemento um pouco mais pesado, com uma digestão um pouco mais lenta. Nesses casos, o suplemento com a proteína de colágeno vai ser interessante porque ele é mais leve, tem uma digestão melhor. E às vezes mais palatável. Exatamente. Eu tenho muito paciente que fala, não gosto de nenhum whey. E aí, entre não fazer uma suplementação com whey, sendo que a gente tem uma outra fonte que é o colágeno, vale a pena sim lançar a mão dos colágenos. Uma dica que eu acho interessante depende também do horário que você vai fazer essa suplementação. Por exemplo, não é interessante que a gente vá dormir em pleno processo digestivo. Se o whey protein é uma proteína que demora um pouco mais para fazer a digestão, se eu for fazer essa suplementação à noite, é interessante o uso do colágeno. Outra dica aí que eu uso, não é? Às vezes o whey causa um pouquinho de distensão abdominal. Quando eu levo os meus sachês de proteína para a praia, por exemplo, que a gente não quer estar com nenhuma distensão abdominal, eu prefiro levar a proteína de colágeno. Isso. E outra dica que eu acho que é válida, que eu aprendi com você, porque eu também não gosto do sabor característico do whey, é fazer receitas que a gente consegue misturar outros sabores. Exatamente. Hoje, na minha rotina, eu uso muito como fonte de suplementação o whey batido com morango, que ele é baixo em caloria, o morango congelado, e fica mais maravilhoso. Fica delicioso. Deixa eu fazer uma pergunta, isso é até pessoal, mas acho que pode ser pergunta de outras pessoas. Pep Strong. Tem se falado sobre isso, né? Eu particularmente não conhecia tanto e eu acho maravilhoso, porque tudo que envolve, né? Eu falo, gente, alimentação e reposição de proteína, para os cabelos me ajuda muito, porque a gente vai evitar processos de queda. O Pep Strong realmente tem valido a pena? O que você tem de ideia sobre isso? Tem muitos estudos já relatando o sucesso no uso do Pep Strong. As pacientes que têm usado relatam que sentem uma melhora, que ele tem uma digestibilidade melhor. Então ele se mostra aí uma evolução futuro substituto dos suplementos proteicos. Interessante. Fantástico. Na questão de cabelos, Lilian é minha paciente já de longo prazo, então cuidamos. Quem vê ela toda linda assim também, não imagina que a gente faz cuidados por fora. A parte alimentar a gente sabe que tem uma interferência gigantesca, mas o que você prioriza em questão de cuidados com o seu cabelo? Você usa os suplementos do dia a dia? A gente passou algumas medicações para você, não sei se ela usa, agora ela vai me contar a realidade. E cuidados também, o que você vê? Com relação ao cabelo, eu tomo diariamente, aí, há uns bons anos já, o complexo de vitaminas, né? Que a doutora me prescreveu, tomo pela manhã. E na alimentação, vitaminas e minerais. Frutas, vegetais, que além de contribuir com a microbiota intestinal e, consequentemente, com a saúde do cabelo, vão fornecer todo o complexo de vitaminas e minerais que o cabelo precisa para ser saudável. Não tem como a gente dizer, esse é mais importante, essa vitamina é mais importante, porque é o conjunto, né? E isso advém do quê? Da diversidade dos alimentos.
Parece muito lúdico falar em pratinho colorido, não é? Mas é exatamente isso. Quanto mais cores estiverem presentes no nosso prato, mais vitaminas, mais aporte de minerais nós vamos dar para o nosso corpo. E isso vai refletir na saúde da pele, dos cabelos. E sabe o que eu vejo? Que assim, não adianta só o paciente querer se suplementar se em casa ele não faz o trabalho com nutrientes, né? A gente, de uma forma médica, de uma forma na parte de nutricionista, né? Auxilia o paciente com suplementos, com certeza. Está aí para a gente poder fazer o bom uso deles. Mas o paciente também tem que fazer a sua parte, fazer boas escolhas, né? Não precisa comer todos os vegetais, eu pelo menos imagino, mas pelo menos, né, fazer a escolha de vegetais específicos que tragam benefício e pensar no equilíbrio. Exato. Né? E como a gente falou, é suplemento. Então eu costumo falar sempre para os pacientes e tento trazer para a minha vida que a comida de verdade, ou seja, menos processada, ela vai fornecer os nutrientes de forma natural. E aí cada um vai saber o seu limite de tolerância de ingestão e o que realmente não é palatável, e aí vai ser avaliado qual tipo de suplementação é válida. Você precisa fazer uma suplementação nutricional do tipo proteica ou de vitaminas. Então são suplementos, eles não substituem, né, os alimentos de verdade. Uma dica que eu aprendi com a doutora Luísa e adoto sempre agora na minha rotina é, como eu treino bastante, não tracionar tanto o cabelo. Com certeza. Costumava treinar sempre com ele preso, de uma forma bem Apertada. apertada. né? A doutora me puxou a orelha e agora eu aliviei. Invento umas formas diferentes de arrumar o cabelo, prendo a metade. Uma trança, eu sempre falo, faz uma trancinha ali. Foi inovando. Exato. E prejudico menos o cabelo. Né? E sabe uma questão interessante? É que assim, o treinar, né, o contato do cabelo com o suor, ele oxida o fio. Então eu falo muito para as pacientes, se puder fazer um complexo de proteína que tem vários produtos que usam, passa durante, antes de treinar, treina com o produto no cabelo e depois vai e retira e não puxar muito o cabelo. E uma questão também, uma curiosidade, tá? Que a doutora Luísa estava até me perguntando aqui, se quem treina todos os dias pode lavar o cabelo sempre? Pode, gente. Qual que é a questão? Couro cabeludo e cabelo são diferentes, porque o couro cabeludo pode ser mais oleoso e o cabelo mais seco, então isso é de cada pessoa. Mas o lavar todos os dias para o couro cabeludo é maravilhoso, porque você vai deixar ele limpo. O problema é o cabelo, porque a haste do cabelo ela resseca dependendo do shampoo que você usa, principalmente shampoos comerciais. Então eu recomendo que quem precisa lavar todos os dias mesmo, ou por treino, ou por ter mais excesso de oleosidade, que tenham a opção de usar shampoo sem sulfato, né? Existe em mercado, né, algumas orientações, mas shampoo sem sulfato é uma excelente opção. Lília, outra questão em relação à flacidez. A gente sabe que acompanha o processo de emagrecimento e que a hipertrofia ela pode compensar aquele excedente de pele, aquela flacidez tecidual. Mas qual que é o limite? O que se orienta assim, na sua prática? A hipertrofia é sim uma aliada contra a flacidez, fazendo com que esse músculo cresça, ele vai ficar maior e vai dar uma esticada nessa pele que está sobrando, né? Mas depende muito do grau dessa flacidez, porque a hipertrofia também tem um limite estético. Te acompanhando, eu vi que num prazo seu, desse processo mesmo de ganho de massa muscular, você não era tão definido igual é hoje, né? Mas estava comentando aqui que incomoda um pouquinho algumas regiões suas, mesmo estando com o corpo lindo. Sim. O que aconteceu foi que eu reduzi bastante meu percentual de gordura, mas mesmo assim, após a segunda gestação, principalmente, mesmo tendo pouquíssima gordura, existem áreas, por exemplo, a barriga. A barriga esticou muito, né? Eu sou baixinha, então tenho muita flacidez de pele no abdômen. E por mais que eu treine, que eu faça uma dieta específica para hipertrofia, isso tem um limite estético. Até quanto eu posso hipertrofiar meu abdômen e ele vai ficar visivelmente bonito, delicado, só com músculo. Natural. De uma forma natural. Exatamente, exato. É uma queixa frequente a região dos braços, por exemplo, né? Até que ponto distender a pele para compensar essa flacidez sem deixar um braço muito masculinizado, né? Então é interessante que hoje a gente tem estratégias
possíveis sem realização de cirurgias, de grandes cortes. Uma delas eu fiz Exato. recentemente e amei. Isso, e que a gente consegue estimular a produção de colágeno, que a gente comentou muito hoje, e retrair a pele de forma a deixar aquele abdômen ou braço mais definido, sem necessidade de grandes hipertrofias, que na verdade, quando a gente hipertrofia, a gente não está melhorando a qualidade da pele, e sim esticando, compensando a flacidez. Exatamente. E um abdômen excessivamente hipertrofiado, aquele abdômen super musculoso, não me agrada esteticamente. E como eu tenho essa flacidez, né, advinda das 2 gestações, então eu já estou na lista para fazer os procedimentos. Muito bem. E qual que é o spoiler que você vai dar dos nossos tratamentos planejados? Então, nós vamos utilizar técnicas de retração de pele nos próximos dias e vamos compartilhar os resultados. Vamos, exatamente. Ainda mais Ansiosa linda. já. Obrigada, viu? Obrigada, Obrigada, por ter aceitado adorei. estar aqui com a gente. Foi um prazer. Sigam ela, gente, porque vocês vão amar as receitinhas. Eu olho e depois eu vou e faço e falo, poxa, mas o meu ficou tão feio. Fica lindo. Eu também sigo a Lília, sou consumidor dos conteúdos dela, tento fazer as comidinhas ali e vale a pena. Então, assim, trazer esse assunto é muito legal porque é o dia a dia e é uma pessoa real. Espero Isso que é tenham bom. gostado. Obrigada Foi um pela prazer, companhia, viu? Foi um prazer estar aqui com vocês, dividir, e é um prazer também ser acompanhada por vocês como meus Nossa médicos há paciente. tantos anos, não é? Sim, prazer é nosso.